Ghouls são criaturas originárias da mitologia árabe que são descritas como seres humanoides que habitam cemitérios e se alimentam de cadáveres. E se eu soubesse disso, eu não teria demorado tanto para perceber que Tokyo Ghoul não é um mangá sobre futebol. Ai, mas Ghoul se escreve diferente de Gol. Porra, e eu vou lá saber como eles escrevem Gol em japonês. Mas pelo menos eu não vejo isso como algo negativo, já que ao invés de um mangá de futebol, a gente tem algo muito melhor. Um mangá sobre um cara se esforçando ao máximo para tentar não comer o amigo dele. Inclusive, já me adiantei muito, né? Espero que não se importem com o spoiler. E pro pessoal que assistiu meu vídeo de One Piece e ficou me xingando sem parar, isso aqui foi uma piada, tá? Eu sabia que era um mangá de terror. Terror, né? A ideia mesmo era fazer um negócio tipo, assustador, pra comemorar o mês do Dia das Bruxas. Mas acho que agora a coisa mais assustadora que rolou é eu ter postado 2 vídeos em um único mês. Bora pra história. Em Tokyo Ghoul, acompanhamos Ken Kaneki, um jovem que tem a vida completamente mudada depois que ele tem um encontro com a Haze, sei lá, uma garota que frequenta a mesma cafeteria que ele, e que por acaso acabou se aproximando dele, porque apesar do Ken Kaneki ter uma quedinha por ela, ele não faz o mínimo de esforço não, mas ele vê isso como um golpe de sorte, golpe esse que ele desperdiça, porque pasme, quando ele finalmente vai chamar ela pra sair, ele chama ela pra ir numa livraria, e tipo, eu não tô falando de uma biblioteca, que também seria uma ideia meio ruim de encontro, mas eu tô falando de uma livraria, uma loja de livros. Mas, tipo, acima de tudo, é uma loja. Eu nunca pensei na possibilidade de ter um encontro numa loja. Ainda mais uma livraria, porque, tipo, livro é caro pra caralho. Imagina, ela te pede pra comprar um livro que custa 90 conto e tu sabe que na Amazon custa 30. Mas também tô ansioso pra ver o segundo encontro dele. Talvez ele inove e chame ela pra ir no Atacadão, fazer a área de frios, pegar fogo. Mas eles também vão ficar devendo um segundo encontro, porque a sorte do Kaneki acaba quando eles estão voltando pra casa e a Reise pede pra ele acompanhar ela até a casa dela. Pois nessa história a gente vê que frequentemente ocorrem ataques de criaturas chamadas ghouls. Criaturas essas que são idênticas a gente, com a diferença que eles comem a gente. E a Reise, olha só, mora justamente onde esses ataques estão acontecendo com bastante frequência. E o Kaneki aceita levar ela até a casa dela. E sejamos sinceros que se tem algum lugar que constantemente morre gente e a polícia não consegue impedir, eu não vejo como esse cosplay de Funko Pop pode fazer alguma coisa. Talvez a ideia dela seja, sei lá, oferecer ele e sair correndo. Mas é aí que começa o problema de verdade. Pois no caminho, a Reise tenta comer o garoto. No primeiro encontro, brincadeiras à parte, mas a Reise esse tempo todo era um ghoul e se aproximou do Kaneki justamente pra comer ele. O que faz sentido, né? O guri parece ter só um único amigo e é todo mirradinho. Se pá, ninguém ia sentir muita falta, né? Nem ia dar pra notar que sumiu. E a Reise quase consegue concretizar o plano dela. Ela chega a deixar o guri todo estrupiado. Mas na hora do vamos ver de verdade, vigas de metal se soltam de uma construção e caem em cima dela. Pra surpresa de todo mundo, o Kaneki consegue ser socorrido. A Reise não tem a mesma sorte, ela morre na hora pelas barras de ferro. Mas vocês acham que ele teve finalmente alguma sorte? Não, 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 não. Pois ele só consegue sobreviver por conta de uma doação de órgãos. Involuntária, inclusive. Pois um médico chega, vê o corpo da Reise e fala: ela não vai precisar mesmo, e transplanta eles no Kaneki. Simples assim. Esse deve ser o primeiro exemplo de um médico formado via EAD. E no próprio hospital, enquanto ele se recupera, o Kaneki já consegue notar as primeiras mudanças, pois ele simplesmente não consegue comer. E é muito engraçado que direto ele descreve como é a sensação de comer as coisas pra ele, só que elas nem parecem tão horríveis assim, tipo o tofu. Ele descreve como um pedaço de gordura. Meu amigo, a gente é brasileiro, a gente cresceu comendo aquelas bolinhas de chocolate que era puro sebo, guarda-chuvinha, que todo mundo adorava. E depois ainda tem um especialista em ghouls que fala na TV que, para eles, a carne e o peixe têm um aspecto de cru. Maluco, isso é um gibi japonês. Foram eles que inventaram comer coisa crua. Talvez esse seja o segredo dos autistas com seletividade alimentar. Eles, na verdade, são ghouls. Mas quanto mais tempo passa com o Kaneki sem conseguir comer nada, mais ele vai enlouquecendo. Ele começa a salivar olhando para as pessoas na rua, e enquanto ele caminhava pela rua, ele se depara com a Touka, que é a funcionária daquele café que ele frequentava. E adivinhem, ela também é um ghoul. O Kaneki presencia ela partindo a cabeça de um cara, e ela até tenta ajudar ele, oferecendo um pedaço. Mas o Kaneki foge assustado. E mesmo assustado, ele percebe que ele estava salivando com o presuntão lá. O desespero de ter se tornado um ghoul bate forte, e ele decide tentar arrancar o órgão que transformou ele. Porém, nada do que ele tenta é capaz de ferir ele. E na minha experiência, ele deveria tentar vigas de ferro. Então ele bota o rabo entre as pernas e vai pedir ajuda pra Touka. Que não adianta muita coisa, porque ela só vai lá e esculacha ele. Ela diz que se a vida dele virou inferno, a dela sempre foi, que ela sempre quis comer bolo e outras coisas do tipo, que na minha opinião não faz muito sentido. Tipo, ela
pode comer o bolo, né? Ela só não vai gostar do gosto. É muito pior você gostar de bolo e não poder mais comer do que ao contrário. Eu não sinto inveja do meu gato por ele gostar de comer sachê. Tipo, eu também posso comer, mas eu tenho certeza que não vai ser tão bom quanto é pra ele. E eu até entenderia se, sei lá, ela fosse uma gu vegana que não gosta de matar os humanos e que ela sente pena, sei lá o quê. Mas isso não é verdade. Há umas páginas atrás ela não pareceu esboçar o menor problema com aquilo. E a filha da puta ainda pergunta como era tranquila a vida dele antes, sem ter gus e investigadores tentando matar ele o tempo todo. Ela tá falando isso pro cara que literalmente quase foi dilacerado por um desses gus. E também não teria investigadores se, sei lá, eles parassem de comer gente viva. Eles poderiam fazer igual os árabes e comer as que já morreu. Não que, tipo, árabe coma gente morta. Eu tô falando que eles... os ghouls da mitologia árabe. Mas quem acaba com o esculacho é o gerente da cafeteria, que eu não lembro se fala o nome dele, eu não tenho certeza. Então ele é o gerente da cafeteria, esse é o nome dele. E sim, ele também é um ghoul. Inclusive, a cafeteria, ela na realidade funciona como um refúgio para os ghouls. Meio que a cafeteria é só uma fachada para, sei lá, um açougue de carne humana. Eles costumam ajudar os ghouls e é isso que ele faz com o Kaneki. Ele dá um pacotinho com carne humana para ele poder se alimentar. E meu irmão, com a quantidade de página dele enlouquecendo, se eu fosse ele, eu, sei lá, já teria mandado tudo pra dentro com um pacote e tudo, na hora ali, mesmo, na frente do gerente. Mas não, ao invés disso, ele volta pra casa e se recusa a comer. Então lá vai ele de novo pra geladeira, sofrendo, comendo tudo, vomitando. Porém, dessa vez, ele acaba descobrindo que café tem gosto normal. E provavelmente é a única comida humana que eles podem comer também. Até porque aqueles lá trabalhavam numa cafeteria, né? Seria meio suspeito eles não poderem tomar café. Meio que já era de se imaginar. Mas também, porra, como é que, sei lá, o Kaneki não mandou tudo que ele tinha dentro de casa pra dentro antes de sair por aí salivando nas pessoas? Meu irmão, já falei, se fosse eu no lugar dele, eu, sei lá, comia até detergente. Não ia ter que boa que se salvasse. Ainda mais o café, que, tipo, é um negócio meio normal, né? As pessoas não comem um café, mas ok, é comida. O cara já tava quase se matando, ele só pensou nisso agora. Mas também porque esse idiota não come logo a carne humana? Nem tem risco dele comer alguém que ele conhecia. Tipo, é sério, ele tem um amigo da faculdade e fora isso ele não falou com ninguém o mangá todo. E ele tava internado no hospital, né, depois de um ataque brutal. A família dele nem pra, sei lá, mandar um bilhetinho, flores, um zap. Era só pegar aquela carne, ó, na grelha, abre uma geladinha, farofinha, um pagodinho, porra! E é dentro muito fácil. Tu pelo menos sabe do que é a carne que tu tá comendo. Tem muito lugar por aí que tu pede um espetinho e tu nem sabe se aquele negócio já esteve vivo algum dia. Na cidade vizinha mesmo já teve gente vendendo carne de pombo. Mas não, ao invés disso, o infeliz resolve se alimentar apenas de café. E lá vai ele, fazer um estoque de café. E é nessa que a gente vai conhecer um estranho chamado Nishiki, que inicialmente é só um cara que aparece no mercadinho, cara com uma vibe bem homerótica. Mas mais tarde, na mesma noite, o Kaneki acaba sendo atraído por um cheiro muito forte de comida. Cheirinho de comida assim, ó, que lembra a infância. E provavelmente, sei lá, a mãe dele trabalhava no necrotério, porque quando ele finalmente acha de onde tá vindo o cheiro, não passa de um defunto. Ele encontra um ghoul se alimentando ali, né, no meio da rua. Pra uma cidade que tá cheia de homicídios, a vigilância tá de parabéns. Mas é nesse momento que o Nishiki volta, pois ele chega acabando com o banquete do cara, dando um pisão na cabeça dele e já vai metendo bronca pra cima do Kaneki. Inclusive, aquela vibe homoerótica que eu falei realmente se concretizou. Olha, ele queria comer ele. O Nishiki fala que ali é o território dele. E de novo, quem convenientemente aparece é a Touka. Isso aí tá parecendo meio suspeito pra mim. Eu não sei se é só preguiça do roteirista ou se ela realmente é um stalker do Kaneki. Mas ela salva ele e aí começa aquele blá 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 todo de novo, porque o Kaneki não comeu a carne e o Kaneki fica chorando ali em crise, se perguntando se ele é um ghoul ou se ele é um humano, o que eu acho que é muita besteira da parte dele, porque porra, se minha tia tem coragem de chamar aquela desgraça que ela tem, aquele filho de cruz credo de Shih Tzu, tu pode falar muito bem o que tu é, o que tu quiser, mas aparentemente a única coisa que consegue reconfortar o Kaneki é uma mensagem do melhor amigo dele, aquele lá que eu já falei, da faculdade, o Hide. Hyde, não sei. Vou chamar de Hide. Mas o Kaneki gosta muito dele. Ele mesmo fala que o Hide é o lugar dele, o porto seguro, a única coisa que mantém ele em são ainda. Então o Kaneki decide rasgar o atestado dele e voltar à velha rotina. Ele volta para a faculdade, onde lá ele descobre que o Hide já se enturmou, já fez mais amigos. Ele até entrou pro comitê do festival da faculdade. E é muito bonitinho o bromance deles, porque o Hide realmente se preocupa bastante com o amigo dele. E o Kaneki também se preocupa bastante com o que pode acontecer se ele acabar se descontrolando. Em outras palavras, com a possibilidade dele acabar comendo o Hide. Mas é enquanto o Kaneki ajuda o Hide com as atividades do comitê que os problemas voltam. Pois adivinha quem o Kaneki encontra na faculdade? A Touka.
Não, mas se ele procurar bem, provavelmente ele vai encontrar ela ali, né? Vigiando ele. Mas o Kaneki encontra o Nishiki, que é o superior do Hide. E ele precisa pegar um CD com o Nishiki. O Kaneki se borra todo, mas o Nishiki finge nem conhecer o garoto. E depois deles procurarem o CD ali pela sala, o Nishiki fala que acabou de lembrar que ele, na realidade, levou aquele CD lá pra casa dele. E convida o Hide pra ir buscar junto com ele. O Kaneki, conhecendo a identidade secreta do Nishiki, entrosa e pede pra ir junto. E é engraçado que o Hide estranha muito o Kaneki ter pedido pra ir junto assim do nada, que provavelmente é uma questão cultural, né, alguma coisa sobre educação dele. Mas pra mim eu não consigo não imaginar que o Hide ficou achando que o Kaneki tava com ciúmes dos dois irem sozinhos. Parece até que o Hide fica meio chateado ali dele ir junto. Então lá vão os três. No caminho eles até param pra comer. O Kaneki fica chocado porque ele vê o Nishiki comendo comida normal. Eu falei que era a frescura dele. Também ele não faz nem questão de esconder, né? Ele fica com aquela cara ali toda chocada. Se o Hide olhar, ele vai achar que o Kaneki é membro da comunidade de transtorno alimentar do Twitter. Inclusive pra ele deve estar muito estranho todo esse rolê, porque ele não consegue ver os balões de pensamento, né? Deve ficar aparecendo só que o amigo dele tá com sequelas no cérebro depois do acidente. Quando eles finalmente chegam na suposta casa do Nishiki, eles se deparam, na verdade, com um beco escuro sem saída, o que não é uma crítica, né? Eu sei que essa questão de moradia no Japão é um negócio meio sensível pra eles. Eles têm um costume ali, né, de qualquer vãozinho extra e já se instalam. Costume que eu vejo que cada vez mais chega no Brasil, principalmente em São Paulo, mas é realmente um beco. O Nishiki decide atacar os dois, já chega dando um chutão na orelha do Hide, pega o Kaneki pelo pescoço, dá uma metida nele, taca ele no chão, vomita no Hide. Parece até que eu tô tentando descrever um pornô estranho aqui, né? Mas não, é só a luta dele. E continuando com os fetiches bizarros, o Nishiki começa a pisar na cara do Hide, provocando o Kaneki naquela vibe vilão afeminado psicopata da Disney. A tensão aumenta, ou tesão, e o Kaneki parte pra cima do Nishiki, mas ele só apanha. O Nishiki continua provocando ele ali, provavelmente psicopatia já vem junto com ser um Gu. Eu achava que era só um negócio de, sei lá, comer, sobrevivência deles e tudo mais, mas não, sei lá, talvez fique mais gostoso a carne assim, amaciando. E depois dele apanhar muito, o Kaneki finalmente consegue revidar, revelando os tentáculos dele. Oh, porra, não é japonês que tem tesão com tentáculo? Eu tô achando que Tokyo Ghoul tem uma segunda intenção aí escondida. Mas dessa vez o Nishiki nem pisca, toma um supapo que só, nem vê o que atingiu ele. E você pensa que os problemas acabaram por aí, né? Mas não, porque agora o Kaneki tá morrido da fome e a vontade dele de comer o melhor amigo chega lá nas alturas. Tem gente que pra chegar nisso só precisa de 2 latinhas de Skol. Mas adivinha quem chega pra impedir que isso aconteça? Sim, a nossa cosplay de Yu, a Touka, o anjo da guarda e stalker do Kaneki. E ela consegue dar um sossega moleque nele. Então de repente o Kaneki acorda e agora ele tá na cafeteria, pois a Touka levou tanto ele quanto o Hide pra conseguirem ajuda médica lá na cafeteria. E ainda bem que não esqueceram o Hide, né? Aliás, caralho, que chute encaixado, foi só uma. O moleque tá dormindo até agora. Mas o Kaneki questiona do porquê ele tá se sentindo tão melhor, e o gerente da cafeteria confirma que sim, eles forçaram o Kaneki a comer carne humana. E aí lá vai ele cair no choro de novo. Ele fica falando que agora não tem mais lugar no mundo pra ele, sei lá o quê. Só que o gerente diz que tem sim muito lugar pra ele, já que ao ver dele, o Kaneki na realidade pertence aos dois mundos, tanto dos Ghouls quanto dos humanos. E é assim que acaba o primeiro volume de Tokyo Ghoul. Ah, tá. E ele também ganhou um emprego, né? É bem importante. Já saiu no lucro com a carteira assinada.